Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos. Um momento muito especial, um momento voltado a darmos continuidade ao estudo das fontes de energia e dos recursos naturais. Mas você lembra o que é energia? Energia é a capacidade de produzir trabalho. E as fontes de energia podem estar atreladas a recursos renováveis ou não renováveis. Renováveis são aqueles que podem ser repostos, reconstituídos pela natureza. E os não renováveis, de uso limitado, não podem ser repostos, não podem ser reconstituídos pela natureza. Estava eu, no final da aula passada, destacando um dos recursos não renováveis, o petróleo. Ele mesmo, o petróleo, ele é um hidrocarboneto. Ele possui hidrogênio e carbono. O petróleo, ele responde por 35,13% da matriz energética mundial. E eu estava destacando a questão do petróleo no Brasil, no Recôncavo Baiano, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. No Campo Tupi, onde eu tenho pré-sal, uma camada de petróleo a 8 mil metros de profundidade, que somente foi possível a sua exploração em função de um grande investimento da Petrobras ao desenvolver uma tecnologia voltada à exploração do petróleo em grandes profundidades. Mas lembre-se o seguinte, a Petrobras foi criada no ano de 1953, durante o governo Vargas, e ela tinha o monopólio da exploração de petróleo. Monopólio esse que foi interrompido a partir do ano de 1988. As ações da Petrobras foram lançadas na Bolsa. Houve uma grande procura, uma capitalização, e parte desses recursos foram utilizados em pesquisas voltadas a desenvolver técnicas, ferramentas para a exploração do petróleo em grandes profundidades. Mas o que foi o pré-sal? Dá uma olhadinha na tela. Primeiro está aí, né, o tema de nossa aula, recursos naturais. E tá aqui, ó, meu nome, Júlio Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Perceba o seguinte, o pré-sal, olha o pré-sal aí, formou-se antes de uma camada de sal. O mar saturou essa camada de sal, no fundo, com uma espessura de 2 quilômetros. A Bacia de Santos tem grande quantidade de petróleo, entre 7 a 8 mil metros de profundidade. Então o Brasil é pioneiro na tecnologia voltada à exploração do petróleo em grandes profundidades. Destacam-se no Brasil a exploração de petróleo no Recôncavo Baiano, na Bacia de Campos e também na Bacia de Santos. Não vamos esquecer do maciço do Urucum. Porém, o Brasil, Mato Grosso do Sul, obviamente, porém o Brasil explora petróleo na parte litorânea, porque é um petróleo de melhor qualidade. O petróleo continental do Brasil, em geral, é chamado de petróleo pesado. Ele é um petróleo que há uma dificuldade no seu processo de refino. Então destacamos aí o petróleo, mas não é tudo. Temos também como recurso não renovável o carvão mineral. E você sabe o que é o carvão? Também ele é considerado, assim como o petróleo, um hidrocarboneto. Ele possui hidrogênio e carbono. Ele corresponde a 25% da matriz energética mundial, destacando-se a China, com a região da Manchúria, possuindo 1/3 do carvão mineral do planeta. O Brasil, ele tem muito carvão mineral? Não. Ele tem pouco carvão e de má qualidade.
O carvão mineral no Brasil está localizado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. E é um carvão de má qualidade. Normalmente a turfa e também o lignito. Eu tenho a turfa e tenho também o lignito. Na verdade, nós temos 4 classificações do carvão mineral: turfa, lignito, hulha e o melhor de todos, antracito. Mas quais seriam as diferenças em cada um desses tipos de carvão mineral? Vem aqui que eu vou te mostrar o que é o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma fonte não renovável. E conforme eu disse para você, ele corresponde a 25% da matriz energética mundial. O carvão mineral, ele está associado à Revolução Industrial. Como assim? Nós temos 4 revoluções industriais. A primeira, 1750, tendo seu auge no final do século XVIII, é a Revolução do Vapor. Vapor esse que era abastecido por meio do carvão mineral. Vamos lembrar que a Inglaterra foi pioneira na primeira Revolução Industrial. E entre outros motivos, uma burguesia rica e atuante. Os enclosures ou cercamentos, a expulsão dos trabalhadores rurais que vão se tornar operários nos grandes centros. E também o embrião do mercado consumidor, já que serão trabalhadores assalariados. Mas nada disso seria possível se não houvesse reservas de carvão mineral. Então, a primeira revolução industrial associada ao carvão mineral. Segunda, por curiosidade, petróleo e eletricidade. Terceira, biotecnologia, as fontes alternativas de energia, eólica, maré motriz, solar. E a quarta revolução, esta da inteligência artificial, essa das indústrias automatizadas. Então perceba que o carvão ele tem grande importância na história do homem. O carvão era energia básica até 1860, onde eu tenho o fim da primeira Revolução Industrial e eu vou ter o início da segunda associada ao petróleo, que já trabalhamos, e também a eletricidade, já que surgem os motores e as primeiras usinas movidas à eletricidade. Criam-se nesse momento as usinas termoelétricas e as hidroelétricas. Lembre-se que eu tenho um modelo bastante interessante de produção neste momento, um modelo que ganha força nos Estados Unidos. Tudo bem, professor, mas que modelo é esse? O Fordismo. Grandes estoques. Produção em massa com o objetivo de baratear o produto final. O Fordismo ele está vinculado às indústrias automotivas. Por isso, necessário motor a combustão, por isso necessário desenvolvimento da eletricidade, criando-se termoelétricas e hidroelétricas. Lembre-se que o Brasil tem das 5 maiores hidrelétricas do mundo, 3 são brasileiras. A usina de Itaipu, que é a segunda somente atrás da usina de Três Gargantas na China. Em terceiro lugar, Belo Monte. Quarto lugar já é uma usina da Venezuela, da República Bolivariana da Venezuela, a usina de Guri, na região de Orenoco. E por fim, quinto lugar, a usina de Tucuruí, esta vinculada a um dos maiores projetos mineralógicos do mundo. Estou me referindo ao projeto Grande Carajás. Extrativismo, agricultura, pecuária. Temos também transporte por meio da ferrovia Carajás-Porto de Itaqui e geração de energia por meio da usina de Tucuruí. Então percebam a importância de você estudar as fontes de energia e os recursos naturais, já que estes, fontes de energia e recursos naturais, modificam todo o processo de conhecimento de uma dada sociedade. Então nós temos aí o carvão, que foi energia básica até mais ou menos 1960,
quando eu tenho a segunda revolução industrial, havendo a substituição do carvão pelo petróleo e também pela eletricidade. Na década de 60, surge a energia nuclear. Aqui, ó, eu já vou estar na terceira revolução industrial, alternativa ao carvão e petróleo, e recentemente temos fontes alternativas para impactar menos o meio ambiente. Então vamos escrever aqui, né? Vamos destacar. Quando fala do carvão, eu estou falando da primeira revolução industrial. Beleza? Quando eu falo, da eletricidade e do petróleo, aqui eu já estou destacando a segunda revolução industrial. Quando eu falo da energia nuclear, aqui nós temos a terceira revolução industrial. E a quarta, inteligência artificial e as indústrias automatizadas. Tudo bem? Tranquilo? Mas vamos seguir. Pessoal, como é que está o carvão mineral no Brasil? Ele é um carvão de má qualidade, como eu disse. Carvão de má qualidade. E ele se encontra no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo. Então perceba aí, ó, a presença de um carvão mineral, que é um carvão de má qualidade. No Brasil, pelo menos, é um carvão de má qualidade. Então nós vamos pegar ali, ó, vai até ali o estado de São Paulo. Nós vamos pegar aqui, ó, Santa Catarina. É terra de gente bonita, de gente bacana, o sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí você vai lembrar o seguinte, que o carvão, ele é fruto de uma rocha sedimentar. É uma rocha sedimentar que a gente chama de detrítica. Detrítica. Rocha sedimentar detrítica, mas o que é isso? Pessoal, o que é rocha? Rocha é o conjunto de minerais. E aí eu tenho três tipos de rochas: magmáticas, metamórficas e sedimentares. Magmática, formada pela saída, pelo extravasamento do magma. Se essas rochas magmáticas tiverem um extravasamento e acontecer um rápido resfriamento, são as rochas magmáticas extrusivas, exemplo basalto. Mas se esse resfriamento for lento, bastante lento, rocha magmática intrusiva, exemplo granito. E se esse resfriamento for intermediário, rocha magmática hipoabissal, exemplo, a rocha diabásica, a rocha obsidiana. Mas temos também as rochas metamórficas. São rochas formadas de outra pré-existente devido ao aumento da temperatura ou aumento da pressão. Então eu pego, por exemplo, uma rocha sedimentar. Eu pego, por exemplo, o calcário. Eu posso aumentar a pressão ou a temperatura e ele vira mármore. Então é uma rocha formada de outra pré-existente devido ao aumento da temperatura ou pressão. Mas o que interessa para a gente nesse momento é a rocha sedimentar. É aquela formada por restos animais, minerais e ou vegetais. Restos animais, minerais e ou vegetais. Se forem restos minerais, rocha sedimentar detrítica, exemplo areia. Restos animais e vegetais, rocha sedimentar orgânica, exemplo argila. E se for formada pela evaporação da água, rocha sedimentar química, sal, sendo que a região que mais produz sal no Brasil é o Rio Grande do Norte. 90% do sal marinho, fruto do Rio Grande do Norte. Então as rochas sedimentares podem ser detríticas, podem ser orgânicas e também podem ser químicas. Então quando eu pego aqui
O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar da era paleozoica e encontra-se na região sul do Brasil, destacando principalmente o Rio Grande do Sul, vamos esquecer do Paraná e de Santa Catarina, e também na região sudeste, nós vamos ter o estado de São Paulo. Aqui está destacado Santa Catarina e está destacado o Rio Grande do Sul, ok? Diz mais, o carvão mineral pode ser queimado em uma caldeira. Pode ser queimado numa caldeira, aquecendo as águas, transformando em vapor e movimentando as turbinas. Pessoal, não ficou claro para mim. Vamos lá. Nós falamos aí de termoelétricas. Nós falamos de termoelétricas. Ok? Mas o que seriam essas termoelétricas? O que seriam essas termoelétricas? Vamos pensar comigo. Aqui está uma caldeira. Está vendo ali uma caldeira? É um recipiente que eu vou ter água. Então, a caldeira com água. E aí eu vou aquecer essa caldeira. Gente, é a forma que aquece a caldeira que é bem interessante. Pode ser por meio de recursos renováveis ou não renováveis. Renováveis ou não renováveis. Perceba o seguinte. Perceba o seguinte. Os recursos renováveis, eles são aqueles que podem ser repostos pela natureza, não é isso? Eles podem ser repostos pela natureza. Então, quem que eu teria ali de recursos renováveis? Aí eu vou ter o óleo de mamona, vou ter, além do óleo de mamona, eu vou ter o bagaço da cana, a casca do arroz. Ok? Mas eu também posso ter recursos não renováveis. Por exemplo, o querosene. Querosene. Então eu aqueço esta água que estava no estado líquido, ela vai para o estado gasoso. E aí ela vai movimentar uma pequena turbina. Turbina essa que vai converter energia mecânica em energia elétrica, armazenada em uma célula de energia, que por meio de um gerador e de uma torre de transmissão leva a energia até a sua casa. Então vamos entender. Eu aqueci uma caldeira, primeira etapa. Passou do estado líquido para o estado gasoso. Movimentou uma turbina. Converteu energia mecânica em energia elétrica, armazenada em células de energia, que por meio do gerador e de uma torre de transmissão levam a energia até a sua casa. Isso é uma termoelétrica. E essa termoelétrica, ela pode ser alimentada não apenas com óleo de mamona, com casca de arroz, com querosene. Ela pode ser abastecida também através da queima do carvão mineral.
ok? O carvão mineral também pode ser um elemento que vai promover o funcionamento de uma termoelétrica. Então vamos voltar aqui, ó. As caldeiras, com as suas águas, vão ser aquecidas, transformam em vapor e movimentam as turbinas, estabelecendo uma termoelétrica. Mas eu disse para você, e eu não vou fugir da minha responsabilidade, não. Eu disse para você que o carvão ele pode ser classificado em diversos tipos. Ele pode ser classificado em diversos tipos. Você lembra quais que eu falei? Então vamos lembrar. Carvão. Classificação. A classificação do carvão. E o macetezinho, se você quiser um macete aí, é telha. Esse é o macete. Telha. Telha? Sim. Olha por quê. Aqui eu vou ter a turfa. Aqui eu vou ter o lignito. Olha a hulha. E o antracito. A turfa, ela vai ter mais ou menos 55 a 65% de carbonos. Aí vem o lignito. 65 a 80% de carbonos. Esses dois são os que predominam no Brasil. O Brasil tem pouco e o que tem também é de má qualidade. Já a hulha, 80 a 93% de carbonos. 80 a 93. Por fim, eu vou ter o antracito de 93 a 98% de carbonos. Então entenda o seguinte, o Brasil ele tem pouco carvão e o carvão que ele tem é de má qualidade. Então o Brasil tem pouco e tem um carvão de má qualidade. Então já apresentei aí dois recursos bem interessantes. E os dois são recursos não renováveis. Não podem ser repostos, não podem ser reconstituídos pela natureza. Mas eu tenho que te apresentar também, sempre associado ao petróleo, o gás natural. E o Brasil, ele é autônomo em relação à produção de gás natural? Não, o Brasil é dependente do gasoduto Brasil-Bolívia. Começa lá em Santa Cruz, vai no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o gasoduto Brasil-Bolívia. E não podemos esquecer que esse gasoduto também está associado ao estado de São Paulo. Você sabe o que é o gás natural? Você sabe? Se perguntar para você o que é gás natural e o que é o biogás. Você sabe diferenciar, gente? O gás natural é um combustível fóssil. Se ele é um combustível fóssil, ele é renovável ou não renovável? Ele é não renovável. Eu vou até colocar aqui, se me permitir. Ele é um combustível fóssil. Por isso que eu coloquei ele no grupo dos não renováveis. Já o biogás, ele é renovável, porque o biogás ele tem origem a partir da matéria orgânica, sendo uma forma de obter energia de maneira não prejudicial para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então o gás natural ele é não renovável. Olha ali, ó. Forma-se de maneira semelhante ao petróleo. Semelhante ao petróleo. Na Amazônia, no pré-sal. O Brasil importa
da Bolívia por meio do gasoduto Brasil-Bolívia. Começa lá em Santa Cruz, aí entra no Brasil. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. É o gasoduto Brasil-Bolívia. O que eu quero que você tenha mais atenção é que é um combustível fóssil. Se é um combustível fóssil, ele é renovável ou não renovável? Exatamente, ele é não renovável. Ele não pode ser reposto. Ele não pode ser reconstituído pela natureza. Olha a imagem que bacana, ó. Gasoduto Santa Cruz, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Vamos colocar uma observação diferenciando o biogás do gás natural? Biogás e gás natural. Observação. Gás natural. E a gente não vai confundir com biogás. Ok? Gás natural, ele é renovável ou não renovável? Ele é derivado de combustível fóssil. E o biogás? Derivado da matéria orgânica. Isso cai em prova, derruba muita gente, viu? Se ele é derivado de combustível fóssil, eu só tenho que dizer que ele é não renovável. E se este aqui, biogás, ele é derivado da matéria orgânica, ele é uma biomassa. Ele lembra biomassa. É quando eu pego a matéria orgânica e a partir da transformação dela, eu vou produzir energia. Então esse aqui é renovável. Tudo bem? Então não vamos confundir biogás com gás natural. Então, falamos petróleo, falamos de carvão mineral e falamos de gás natural. Mas ainda eu tenho coisa para te falar. Eu tenho que te falar de mais um recurso não renovável, que representa mais ou menos 1,5% da matriz energética brasileira. Que existe uma tecnologia alemã, eu tenho tecnologia americana e tenho até tecnologia nacional para criar uma estrutura para produzir energia. Estou me referindo a quem? Eu estou me referindo à energia nuclear. Energia nuclear que é formada a partir da fissão, da quebra de um átomo radioativo, urânio, polônio. Há uma quebra, há uma liberação de energia. Ao liberar energia, a caldeira passa do estado líquido para o estado gasoso quase que instantaneamente, e a partir da movimentação de uma turbina haverá a geração de energia. Então vamos falar aqui, eu vou te mostrar a energia nuclear. Pessoal, olha o que ela representa, 1,5% da matriz energética brasileira. Muito pouquinho, 1,5% da matriz energética brasileira, construída no período militar, que comprou o reator dos Estados Unidos. Lembrando que Angra 1 e Angra 2 estão prontas e Angra 3 parou em 1985. Se você lembrar da história recente da humanidade, nós temos ali o acidente da Pensilvânia nos Estados Unidos, temos o acidente de Chernobyl, 1986, temos o acidente de Fukushima, 2011.
Desses, qual que foi uma fatalidade? Fukushima. Pensilvânia não se conhecia muito bem a energia nuclear. Chernobyl, uma falta de manutenção, uma falta de responsabilidade. Tem até um documentário bem interessante, dá uma olhadinha lá, chama Hora Zero, uma coisa nesse sentido aí. E a questão do Fukushima é uma fatalidade. Houve um tsunami, rompeu o reator, mas o povo japonês é tão responsável com as coisas, que já houve a descontaminação. E no ano de 2016, a população já estava voltando a viver na região de Fukushima. Então foi uma fatalidade, porque o Japão, eles são responsáveis, eles sempre articulam ali, quando eles vão produzir energia, alguma grande obra, sempre tentando preservar ao máximo o bem-estar de seus indivíduos, de seus cidadãos. Então, muita atenção aí. Então, eu tenho aí Angra 1, Angra 2 e Angra 3 está ainda em processo, né? Angra 3, tecnologia alemã, iniciou sua construção em 85. Contudo, o acidente de Chernobyl em 86 fez com que o Brasil interrompesse sua efetivação, voltando na década passada. Pessoal, o Brasil vai na contramão. Depois de Fukushima, vários países começaram algumas negociações no sentido de tentar reduzir o uso de energia nuclear. Aí eu falo que o Brasil vai na contramão. Enquanto todo mundo quer reduzir o uso de energia nuclear, o Brasil afirma que até o ano de 2033 vai ter 5 usinas nucleares. É para ir na contramão, parece que é para ser do contra, né? Até 2030 existe a previsão de construir 5 usinas nucleares. Olha aí, ó. As usinas de Angra 1 e Angra 2. Pessoal, eu acho interessante você ver como é que é a produção de energia nuclear. Eu vou ser bem simplista, assim como eu fui com as termoelétricas. Então vamos lá. Energia nuclear. Como é que eu vou produzir energia nuclear, professor? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou pegar primeiro uma caldeira. E dentro dessa caldeira, recipiente com água, né? Eu vou ter um átomo radioativo. Normalmente o polônio. Aqui, ó. Vamos colocar assim. Elemento radioativo. Elemento radioativo. E aí, gente, esse elemento é bombardeado e ele acaba sofrendo uma fissão. Fissão? Sim, uma quebra. Acontece uma fissão nuclear. Pessoal, quando acontece essa fissão nuclear, acontece uma liberação tão elevada, mas tão elevada de energia, tá? Tão elevada de energia, que a água passa quase do estado, instantaneamente do estado líquido para o estado gasoso. Então haverá o que? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. E esse vapor, aí você conhece o resto do processo. Ele vai movimentar uma turbina. Turbina essa que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Energia elétrica essa armazenada, você já sabe, em células de energia. Que por meio de um gerador, aqui o gerador, e por meio de uma torre de transmissão, vai levar energia até a sua casa. Então vamos de novo. Eu vou bombardear o átomo radioativo. Vai haver uma fissão. Há uma liberação de energia que passa do estado líquido para o estado gasoso.
que movimenta uma turbina, que converte energia mecânica em energia elétrica armazenada em células de energia, que por meio de gerador e de uma torre de transmissão levam esta energia até a sua casa. Então é mais ou menos assim que acontece. Mais ou menos, tá? É um processo de fissão nuclear. Ok? E aí nós temos o Brasil, Angra 1, Angra 2, Angra 3 ainda não efetivou sua situação. Angra 3 ainda está em processo de retomada. Ok? Beleza? E para finalizar, os recursos não renováveis, o xisto betuminoso. Olha ali, é uma rocha metamórfica. Já falei sobre isso. Rocha metamórfica é uma rocha formada de outra pré-existente, devido ao aumento de temperatura ou pressão. O Brasil, apesar de ter algumas reservas de xisto betuminoso, ele quase não explora, ainda está no campo da pesquisa, a exploração de xisto como forma de energia, muito utilizado no Canadá e muito utilizado nos Estados Unidos. Rocha metamórfica, semelhante ao petróleo, porém quem tem o pioneirismo nesse processo de exploração, sem sombra de dúvida, é o Canadá e os Estados Unidos da América. Então, pessoal, destacamos aí os recursos não renováveis. Falamos do petróleo, falamos do carvão mineral, destacamos também energia nuclear, falei também de quem? Carvão, petróleo, energia nuclear, xisto betuminoso. Beleza? E gás natural. Lembrando que o gás natural e o biogás são diferentes. Gás natural é um combustível fóssil, né? E o biogás, ele é fruto da matéria orgânica. Ele, na verdade, tem uma origem a partir da biomassa. Biomassa, mas o que é biomassa? Biomassa é uma forma de energia obtida a partir da transformação da matéria orgânica. Quer ver um exemplo? A queima da madeira, a queima do bagaço da cana, da casca de arroz, do óleo de mamona. Então é um recurso natural renovável ou não renovável? Não renovável, é o que nós vamos falar neste momento. Mas o que são recursos não renováveis? São aqueles que não podem ser alvo de limitação. Como assim? Os recursos não renováveis são limitados. Já os recursos não renováveis são ilimitados, pois eles podem ser repostos, pois eles podem ser reconstituídos. Mais uma vez, os recursos não renováveis limitados e os recursos não renováveis limitados e os recursos renováveis ilimitados, porque eles podem ser reconstituídos, repostos pela natureza. E aí nós temos a hidroenergia, temos a energia solar, temos a biomassa. Então vem comigo, vamos ver aqui os recursos renováveis. O que é isso? É aquele recurso que podem ser repostos, podem ser reconstituídos pela natureza. E aí nós vamos ter aí o etanol, fruto aí do programa Proálcool, a hidroeletricidade, a energia solar, a energia eólica, a energia marinha, no Brasil ainda de maneira experimental no Porto de Pecém, no Ceará. A energia marinha ela é mais utilizada, 0,6% das suas necessidades energéticas, em Portugal. Portugal está um pouco mais avançada que outras nações. E a biomassa. Biomassa. E aí eu sempre tenho a preocupação de dizer o seguinte: quais são os recursos naturais mais utilizados no Brasil para gerar energia? Petróleo, biomassa e hidroenergia. Volto a te lembrar, se perguntarem qual é o recurso renovável mais utilizado? Biomassa. Mas qual que é o recurso mais utilizado para gerar eletricidade? A hidroenergia. Então os três são petróleo, biomassa e hidroenergia. A biomassa é o principal renovável e a hidroenergia é aquele utilizado para a produção de eletricidade. Ok? Tranquilo? Focado?
Então vamos começar a falar dos recursos renováveis. Eu só vou dar uma pincelada aqui, porque eu quero falar mesmo na próxima aula. Antes disso, eu queria lembrar da energia solar e da energia eólica. Aonde que tem ganhado muito espaço essas duas formas de energia? Na região nordeste do Brasil. Professor, mas por que o Nordeste? Deixa eu te lembrar aqui rapidamente, por mais que eu vá te falar isso posteriormente. Vou aproveitar esse finalzinho aqui para te contar. Olha aqui, o que é isso? É o planeta Terra. Esse risquinho é o quê? É que a Terra tem um eixo inclinado de 23 graus e 27 minutos nos trópicos e 66 graus e 30 minutos nos círculos. Aqui está o Equador. Aqui está o Trópico de Capricórnio. Se quiser completar, aqui eu tenho o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, e para você não esquecer, eu tenho também o Círculo Polar Antártico. O Círculo Polar Antártico. Então eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Antártico. E aqui está o Brasil. Olha o Brasil aqui, ó. E aí você vai perceber que eu tenho aqui o Nordeste. Nordeste. O que eu tenho de interessante no Nordeste? Pessoal, o Nordeste ele recebe uma grande incidência de raios solares. Então aqui, ó, porque é a menor distância em relação ao Sol. E o Nordeste também é uma área de encontro de ventos. E aí eu vou te contar o que são os ventos alísios e vou te contar também o que são os ventos contralísios. Inclusive esse vento alísio ele é muito importante porque o seu enfraquecimento ou o seu fortalecimento é responsável pelo fenômeno do El Niño e o fenômeno da Lanina. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha nas aulas de problemas ambientais. Nós vamos fazer o seguinte, eu já te disse que são recursos renováveis. São aqueles que podem ser repostos, reconstituídos pela natureza. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que te falar da hidroenergia, da energia solar, da energia eólica, da força maré motriz, da biomassa, então eu tenho muita coisa para falar e eu estou no finalzinho da aula. Mas antes de eu finalizar, eu queria lhe fazer um convite muito especial. Você tem dúvida em geografia? Do Brasil, geral? Da geografia do seu estado? Existe uma forma barata, digo mais, 0800 para você poder sanar qualquer dúvida que possa aparecer. E que forma que é essa, professor? Meu Instagram, anote aí, Prof. Júlio Santos. Tem dúvida? Vai lá, puxa minha orelha. Vai lá, dá um alô, que no menor tempo possível eu estarei sanando a sua dúvida. Agradeço a cada um de vocês a presença, agradeço a cada um de vocês o foco, o interesse, a vontade de transformar a sua vida, e não apenas a sua, daqueles que acreditam no seu sucesso. E não tenha dúvida nenhuma, eu, professor Júlio Santos, o Gran Curso Online, estamos acreditando que logo, logo o seu nome estará no Diário Oficial. Se você tem pessoas que te apoiam, maravilha. E aquelas pessoas que não acreditam, que acham que você está perdendo tempo, afaste essas pessoas. E no momento que você tiver o nome do Diário Oficial, você vai ver que tudo isso, que nesse momento parece uma névoa, aquela neblina, tudo isso vai dar lugar a um belo sol. Por quê? Porque você está buscando o seu lugar ao sol. Se você batalha, você acredita que você pode mudar a vida com a educação, não tenha dúvida. A educação muda vidas. E você vai ser mais um exemplo, e depois você vai vir contar a sua história no Gran Curso Online
como a educação mudou a sua vida. Agradeço a cada um de vocês a presença, já desejando bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em breve para dar continuidade ao estudo da geografia. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.